Como eu disse, pela graça de Deus, nós conseguimos preparar mais uma mensagem na carta aos Romanos. Para os irmãos, eu já expliquei um pouquinho, talvez tenha alguém até no Facebook também que não ouviu, mas a gente fica um pouco debilitado, né, depois do Covid, e a mente não fica 100% não, né? Então fica difícil você pensar e meditar, então fica complicado. Mas, graças a Deus, nós pelo menos conseguimos fazer aí mais uma mensagem, apenas 4 versículos, se não me engano, né? Mas já vai dar realmente para abençoar os irmãos com a palavra de Deus. Vamos colocar de pé, então. Essa é a 44ª mensagem. 44ª mensagem na carta aos Romanos. O versículo tema da série de mensagens, Romanos capítulo 5, 18, que diz o seguinte: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça de Deus sobre todos os homens para justificação de vida. Amém? Versículo tema da série de mensagens. O tema que estaremos falando hoje é o mesmo sentimento uns para com os outros. O mesmo sentimento uns para com os outros. Vamos então ler o nosso texto, Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, versículo 4 ao versículo 7, diz o seguinte: porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Oremos. Pai, pedimos mais uma vez a sua força, o seu poder do Espírito Santo. Sei que eu não sou digno, Pai, de estar aqui, muito menos digno de ser salvo, porque sou um miserável pecador, merecedor do mais profundo do inferno. Mas pela tua graça, pela tua misericórdia, nós estamos aqui mais uma vez. Obrigado pela oportunidade, obrigado por poder servir e obrigado por poder ter condições de preparar mais uma mensagem. Esteja falando, Pai, aos nossos corações, esteja tocando as vidas dos irmãos aqui e as vidas dos irmãos que estão em casa acompanhando pelo Facebook. Pai, que possamos realmente retirar lições grandiosas da sua palavra nessa noite e possamos também mudar algo em nossas vidas para que o Senhor seja mais glorificado através delas. Em nome do Senhor Jesus oramos agradecidos. Amém. Os irmãos podem se assentar. Bom, então relembrando um pouco aí sobre a série de mensagens, nos primeiros 11 capítulos da carta aos Romanos, o foco do apóstolo Paulo foi a salvação e justificação do homem pela compaixão e o amor de Deus. O capítulo 12 até o capítulo 15, versículo 13, portanto, ainda estamos aí, né, neste trecho, capítulo 12 até o capítulo 15, versículo 13, a palavra de Deus trata especificamente das boas obras do salvo. Então, é bem importante notar que o assunto das boas obras é tratado depois do assunto da justificação, ou seja, da salvação. Primeiro salvação, depois a pessoa então vai demonstrar boas obras, vai viver por Cristo através das boas obras. Nesta carta também nós temos um dos maiores desafios que a Bíblia pode nos dar, que é o desafio de ser um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, como um culto racional. Eu acho muito forte, né, esse desafio, porque sacrifício
geralmente é morto, né? Você sacrifica um animal, você mata um animal. Então, quando a Bíblia fala sacrifício vivo, você está sendo sacrificado, mas você está vivo. E, logicamente, como eu expliquei na última mensagem, não sei se os irmãos vão lembrar, então, tudo que nós temos falado até aqui sobre relacionamentos, né, com os irmãos, com o mundo, é uma forma de viver um sacrifício vivo. Na vida cristã, doutrina e dever sempre andam juntas. Ou seja, o que nós cremos determina o que fazemos. Não é suficiente só entender uma doutrina ou ter conhecimento de uma doutrina, mas temos que transferir o que nós conhecemos, aquilo que aprendemos, para aquilo que fazemos. Muitas vezes nós somos bons em falar as coisas, mas na hora de fazer, né, a gente peca demais. Muitas vezes, desculpa a palavra, mas nós somos hipócritas. Nós falamos uma coisa e fazemos outra. Ou seja, dizemos que sabemos, dizemos que cremos, mas na hora do vamos ver, a gente, né, faz tudo o contrário. O capítulo 12 também, nós falamos sobre relacionamentos. E em Romanos 12, versículo 1 e 2, falamos sobre o nosso relacionamento com Deus. E depois, versículo 3 até capítulo 15, onde nós estamos, até o versículo 13, estamos falando sobre relacionamento com os outros, né, com o mundo. A palavra de Deus nos fala sobre o nosso relacionamento, como eu já disse, com o mundo, né? Repeti aí. Sem um relacionamento verdadeiro, sincero, com Deus, não conseguiremos desenvolver um relacionamento verdadeiro, sincero, com as pessoas que nos cercam. Ou seja, irmãos, o mais importante é o meu relacionamento com Deus. Se eu estou bem com Deus, se eu estou bem com o meu Criador, com o meu Salvador, eu vou demonstrar isso para as pessoas, eu vou ter um bom relacionamento com as pessoas, todas elas, sejam irmãos em Cristo ou pessoas que não sejam irmãos na fé. Já falamos então um pouco do relacionamento do cristão com o cristão e do relacionamento com o cristão com até mesmo pessoas dominadas pelo mal, porque tem. Vimos que é possível vencer o mal usando somente o bem, mesmo com relação até às autoridades governamentais que muitas vezes, né, infelizmente, agem de forma maldosa. No capítulo 14, nós passamos ali e voltamos então a falar sobre relacionamento cristão com o cristão. Vimos ali no capítulo 14 o princípio da tolerância. Vimos ali também no capítulo 14 que temos uma liberdade perfeita em Cristo, livre dos rituais, livre das cerimônias escravizantes, das teorias humanistas a respeito das verdades espirituais. Vimos também que a nossa responsabilidade é o quê? Edificar em amor e não ofender os outros. Também viver em harmonia, viver em paz, buscar primeiro agradar a Deus, mas sendo aprovados pelos homens. Agradar a Deus, ao mesmo tempo você vai ser aprovado pelos homens. Vimos também Cristo como exemplo supremo. E essa foi a última mensagem. Vimos Cristo como exemplo supremo de alguém que não agradou, ou pelo menos não viveu para agradar a si mesmo, mas ele viveu para agradar ao Pai e para agradar a nós, porque ele morreu pelos nossos pecados. E hoje veremos então que a chave é termos o mesmo sentimento. A chave de nós termos um bom relacionamento é termos o mesmo sentimento. Primeiramente, o versículo 4. Lembrando o texto aí, versículo 4, nós vemos a base das Escrituras. A base das Escrituras. A Bíblia nos diz: porque tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência
e consolação das Escrituras, tenhamos o quê? Esperança. Irmãos, a base da vida do crente é a Bíblia Sagrada. A base de quem eu sou, a base daquilo que eu faço, é as Sagradas Escrituras. Este versículo, versículo 4 aí do capítulo 15, está se referindo, logicamente, né, sendo do Novo Testamento, está se referindo ao Velho Testamento. Está se referindo às Escrituras do Velho Testamento, que falavam, o que o Velho Testamento falava? Conforme nós pregamos da última mensagem, falava da vinda do Messias, falava do Senhor Jesus Cristo, no qual, né, o Senhor Jesus Cristo, nele se cumpriria todas as coisas. Então, se você ver o versículo 3, está falando sobre Jesus, e agora o 4 fala sobre as Escrituras, tudo que foi escrito para o nosso ensino. Ou seja, tudo que foi escrito no Velho Testamento não teve um valor passageiro, não teve um valor apenas na época em que foi escrito, mas tem um valor permanente para cada um de nós, os crentes do século 21. Tudo foi escrito para o nosso ensino. Ensino. Quando você vai à escola, você vai para quê? Para aprender, para ser ensinado. As Escrituras é para o nosso ensino, para que aprendêssemos com as histórias do povo de Deus do Velho Testamento. É um aprendizado, irmãos. É um aprendizado. É muito bom ver, né, crianças aprendendo. Elas absorvem as lições como uma esponja. Mas quando a pessoa se torna adulto, parece uma pedra, né? Não absorve mais nada. Sabe tudo. Ninguém ensina mais nada. E muitos crentes, quanto mais velho fica, parece que fica mais duro ainda, né? Coração mais duro. As Escrituras não tocam mais, não conseguem mais deixar uma impressão naquele coração macio, mas o coração está duro. Ele não consegue aprender mais nada. E ao contrário, como nós temos pregado, ele critica os outros, porque se acha melhor. Acha que os outros, não, tem que pensar igual a ele. Né? Ainda estamos falando sobre os crentes fortes e os crentes fracos. Ainda estamos no mesmo tema. Tudo foi escrito para o nosso ensino, para o nosso aprendizado. Aprendendo a viver de acordo com a vontade de Deus. Aprendendo a viver de acordo com a vontade de Deus. Principalmente em se tratando de mesmo sentimento. Nós somos um corpo. Nós fazemos parte uns dos outros. É imprescindível que nós tenhamos, como a Bíblia diz aqui, o mesmo sentimento. As Escrituras Sagradas traz paciência e consolação ao coração do crente. E quando nós, como crentes, somos pacientes, e quando nós somos consolados pela palavra de Deus, aí nós temos esperança. Irmãos, como é gostoso você ser realmente consolado. Como é gostoso você ter uma paciência em Cristo. Como é gostoso realmente você ser dominado pelo Espírito Santo, de forma que tudo está caindo ao seu redor, mas você está tranquilo. Como é gostoso. Nem todos têm essa experiência, mas aqueles que têm, sabem do que eu estou dizendo. O Velho Testamento, embora seja velho, né? O Velho Testamento é muito mais do que um livro sobre ideias. O Velho Testamento é um livro que mostra o relacionamento do único Deus, né, verdadeiro, Criador dos céus e da terra, com o seu povo escolhido. Tem histórias e mais histórias ali. Mas não só isso, mostra também um relacionamento entre o próprio povo de Deus. Todo o Velho Testamento você vê relacionamentos.
mesmo antes da igreja, mesmo antes de Cristo. Mas você vê um Deus, você vê um povo e você vê o relacionamento, assim como hoje, né? A igreja, Cristo e os irmãos. Quantas histórias existem no Velho Testamento? Quantas experiências aquele povo passou? Quantas instruções e ensinamentos sobre relacionamentos entre irmãos nós temos no Velho Testamento? Como diz o versículo 4, tudo foi escrito para o nosso ensino. Quantas batalhas ganhas unicamente por ter tido o mesmo sentimento uns para com os outros. É realmente uma preciosidade, é um tesouro, as histórias do Velho Testamento. Tem gente que gosta de ler só o Novo Testamento, né? Tem pessoas que gostam de ler só o Novo Testamento, porque é mais fácil, porque é da igreja, porque é a nova aliança, mas perdem em não conhecer o Velho Testamento. Perdem em não conhecer aquilo que Deus fez no Velho Testamento, falando aí ao seu povo, e as experiências, os milagres, tudo mais. Tudo foi escrito para o nosso ensino. Tendo as Escrituras, então, como base, nós vamos ter paciência para suportar as cargas que tanto os crentes fortes, quanto também os crentes fracos, né, colocam sobre nós. Lembrando aí que a Bíblia não coloca ali, não pende para nenhum lado, né? A Bíblia, quando fala dos crentes fortes e dos crentes fracos, fala dos dois de igual modo, porque os dois podem agir certo, mas os dois também podem agir errado. E no caso, estaremos o quê? Glorificando a Deus, agindo corretamente, uns para com os outros. Isso traz glória para Deus. Em segundo lugar, versículo 5, nós temos aí a fonte do poder. A fonte do poder. Lembrando, o versículo diz o seguinte: ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Não é suficiente, irmãos, saber o que se tem que fazer. Só isso não é suficiente. Muitas vezes eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não faço. Você sabe o que tem que fazer, mas você não faz. Então não é suficiente apenas você saber. Nós temos o exemplo de Cristo, mas temos também, ou melhor, precisamos também do poder para fazê-lo. Não basta só saber o que fazer, não basta só ter um exemplo, conforme nós temos não só o exemplo de Cristo, mas temos muitos exemplos, mas precisamos do poder para fazê-lo. Não é suficiente dizer para fazer, não é suficiente mostrar o exemplo, mas a pessoa necessita de capacidade, ela necessita de um poder, de uma habilidade para fazê-lo. E da onde vem isso? O versículo 5 nos dá a fonte do poder, que é Deus. A fonte do poder é Deus mesmo. É Ele quem nos capacita a procedermos da melhor forma com os irmãos, cumprindo assim o nosso propósito como cristãos. Jesus disse que os seus discípulos seriam conhecidos pelo amor. O propósito dos cristãos é realmente se amarem, é realmente terem o mesmo sentimento uns para com os outros. É Deus quem nos concede o mesmo sentimento, irmãos. Ou seja, é Deus quem faz com que sejamos unânimes. Uma igreja precisa ser unânime. É Deus quem nos faz suportar as debilidades dos outros. É Deus quem nos faz preocupar-nos uns com os outros, pois isso é o que traz glória para Deus. Vai trazer glória para Ele. Ele nos dá essa capacidade, Ele nos dá esse poder. Uma igreja precisa se preocupar uns com os outros. Nós passamos dias difíceis
né, alguns irmãos passaram e alguns ainda estão passando dias difíceis. É um momento realmente de unirmos em amor, é um momento de nos preocuparmos, de nos ajudarmos. Como eu disse, são nesses momentos que a gente realmente sabe aqueles que amam, aqueles que se preocupam, aqueles que se interessam. Em terceiro lugar, nós vemos o propósito. Versículo 6. O propósito de tudo isso. Lembrando, o versículo diz o seguinte: para que concordes a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Para que concordes a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O propósito final de suportar, no caso, alguns, né, a gente suporta, né? Outros a gente agrada. Então, o propósito final de suportar e agradar os irmãos na fé não é sermos populares. Nossa, mas aquele irmãozinho ali é bom, hein? Aquele é o queridinho da igreja, é o popular. Não, não é isso. O propósito final de suportar e agradar os irmãos na fé não é ser popular, mas é sermos unânimes, é sermos unidos realmente, é termos o mesmo sentimento uns para com os outros, é concordarmos com a mesma coisa, é andarmos na mesma direção, é nos respeitarmos uns aos outros. Desta forma estaremos, aí sim, a uma boca ou a uma voz, né, glorificando o nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Desta forma estaremos glorificando o nosso Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo a uma boca, a uma voz, né? Não várias vozes, mas uma voz, eu esqueci a palavra, não sei se é não vou tentar falar não, né? Uma voz só, né? Audível. Eu ia usar essa palavra, uníssono, mas não sabia se existia, né? Mas é isso, porque a Bíblia diz uma boca, né? Ou seja, uma voz. A igreja precisa ser uma só. Muitas vezes a igreja, né? A palavra igreja é singular ou plural? Singular, né? Mas muitas vezes a igreja, parece que tem igrejinhas, né, dentro da igreja, né? E aí cada um por si, Deus por todos, né? Não, isso não é o propósito de Deus. Precisamos ser unidos, unânimes, numa só voz, numa só direção, num só sentimento e pensamento. E em quarto lugar e último, vemos a ação que cabe a nós. A ação que cabe a nós, versículo 7, que diz o seguinte: portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Recebei-vos uns aos outros. Como forma que, então, irmãos, de concluir o assunto, lembrando aí, né, que estamos falando sobre o cristão forte e o cristão fraco ainda. Então, como forma de concluir esse assunto sobre o relacionamento dos cristãos, a palavra de Deus nos dá aqui a ação que devemos tomar numa igreja. Qual é a ação? Receber-vos uns aos outros. Mas espere aí, mas aquele irmão ali é meio chato, pastor. Mas aquele irmão ali, ele pensa diferente, pastor. Mas aquele irmão ali, ele é muito quadrado. Não, a Bíblia não cita se pensa assim ou assado. Mas precisamos receber uns aos outros. Ou seja, o que é isso, receber uns aos outros? É aceitar-vos, acolhei-vos, do jeito que as pessoas são. Eu sei, tem pessoas mais fáceis de conviver, e tem pessoas mais difíceis de conviver. E muitas vezes as pessoas estão dentro da sua casa também, né? E não tem como você fugir. Então, numa igreja também, vai ter pessoas mais fáceis de conviver e pessoas mais difíceis. Pessoas que têm convicções mais fortes e pessoas que não têm convicção nenhuma, mas estão dentro da igreja. E provavelmente receberam Jesus como Salvador. Ou seja, eles foram acolhidos por Jesus, então devem ser acolhidos pelos irmãos também. Por isso que a Bíblia diz: recebei-vos
uns aos outros. Pois foi isto que Cristo fez por nós. Imagina se Cristo, né, como a Tamara mesmo falou, né, no testemunho. Imagina se Cristo olhasse para você, o que ele ia ver de bom para te aceitar? O que ele ia ver de bom? O que ele viu? Nada. Ele só vê uma podridão terrível. Ele só vê uma falsidade terrível. Ele só vê uma hipocrisia terrível. Estava assistindo alguns filmes, né, esses dias doente, e alguns filmes evangélicos. E tinha um filme que passava uma igreja e jovens ali, né? E jovens hipócritas, né? Está lá dentro, mas está com a cabeça lá fora do mundo, né? Está lá só por conveniência. E muitas vezes, irmãos, Deus olha para nós e vê toda essa hipocrisia, vê tudo que nós falamos que não é verdade. Então, se Deus nos aceita do jeito que nós somos, por que eu não vou aceitar o meu irmão do jeito que ele é? É uma incoerência muito grande, né? É quase como se pensar também sobre o perdão, né? Se Deus nos perdoa, por que eu não vou perdoar o meu irmão? Então, se Deus me aceita, por que eu não vou aceitar também o meu irmão? Existe alguém melhor do que outro? Existe um irmão melhor do que o outro para Deus? Existe um crente melhor do que o outro para Deus? Em escala de importância? Não, todos são iguais. Todos nós somos iguais. Deus nos trata igualmente. Então, se Deus nos aceita do jeito que nós somos, nós não merecemos nada. A nossa ação para com os irmãos é recebê-los do jeito que eles são. A questão de receber aqui também, irmãos, é justamente trazer ao companheirismo, é trazer a comunhão, é ser amigo, é demonstrar amor, preocupação. Muitas vezes, eu não sei se eu posso dizer isso, mas muitas vezes dentro da igreja são bons amigos, e só isso. Ou seja, você lá e eu aqui, como colega. A igreja não é assim. Pelo menos não foi esse o propósito de Deus para a igreja, mas que cada um dos irmãos façam parte uns dos outros. Somos um corpo, necessitamos e dependemos uns dos outros. Mas muitas vezes vivemos como se não precisássemos uns dos outros. Então a questão de receber, não é receber na igreja, sim, vamos receber como membro, vamos, mais um membro, que bom, né? Não é isso. É receber no coração realmente, é receber na vida. É um companheirismo, a comunhão, né, a amizade, a preocupação, mesmo com as diferenças de opiniões, mesmo principalmente opiniões secundárias, mesmo com diferença de opiniões secundárias, podemos ser unânimes nas questões primárias, nas questões importantes, nas questões que vale a pena. Foi falado, né, hoje na primeira parte sobre salvação de almas. Isso precisamos ser unânimes nessas áreas. Salvação de almas, ajuda mútua. E mais uma vez, então, a Bíblia aqui, mais uma vez a Bíblia reforça que tudo isto deve ser feito para a glória de Deus. Mais uma vez, você pode perceber que a Bíblia repete, se não me engano, 2 ou 3 vezes sobre para a glória de Deus. Só nesses versículos aqui. Nossas atitudes para com os irmãos na fé devem trazer glória a Deus. Eu estou repetindo as palavras do irmão Edilson, né? quase repetindo as palavras, né? Nossas atitudes para com os irmãos da fé devem trazer glória a Deus, mas se isto não acontece, estamos pecando. Se a minha atitude para com o irmão Crisley não traz glória para Deus, eu pequei. Se a minha atitude para com o irmão Eduardo não traz glória para Deus, eu pequei. Se eu tenho uma atitude errada, se eu tenho uma atitude orgulhosa, se eu tenho uma atitude de desprezo, sem preocupar, sem demonstrar amor, sem ter o mesmo sentimento, eu estou pecando.
Deus não está sendo glorificado. Ou você acredita que está sendo glorificado? De forma alguma. Quando eu estava preparando, veio na minha mente, como que Deus realmente tem sido glorificado? Através do meu relacionamento com os irmãos. Como que Deus tem sido glorificado? Eu vou trazer para você, Como que Deus tem sido glorificado através da sua vida, no caso, através do seu relacionamento com os irmãos na fé? Deus tem sido glorificado de alguma forma? Concluindo, a nossa base de ensino para sermos pacientes, consolados e termos esperança é a palavra de Deus. A base é a palavra de Deus. Não podemos deixar essa base, a nossa rocha, aonde nós firmamos os nossos pés. O poder para agirmos de forma que agrada a Deus vem do próprio Deus. Por isso que no início eu disse, precisamos ter um relacionamento verdadeiro com Deus. O poder vem de Deus. Aí sim nós vamos conseguir desenvolver um bom relacionamento com os irmãos. É propósito de Deus que a igreja seja unânime, ou seja, que concordes, que haja concórdia e não discórdia, e glorifique a Deus em uma só voz, com uma só boca. Portanto, a nossa responsabilidade como cristãos é apenas receber uns aos outros como são, assim como Cristo fez com cada um de nós. Amém? Então vamos colocar de pé e vamos orar.